Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, mais uma vez. Entre nós, não é boa tarde, já há um bocado temos que ir numa audição anterior e, portanto, vamos continuar aqui as audições sobre, a propósito de um requerimento aprovado na Comissão de Economia, apresentado pelo PCP, sobre a atual situação da TAP. É esse o tema, sabem disso também. Temos connosco agora a plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP e temos também os sindicatos técnicos de manutenção de aeronaves. E, portanto, nós temos aqui, já na anterior audição foi assim nestes termos, haverá aqui uma intervenção inicial de cada uma das entidades de 4 minutos e depois uma intervenção de cada grupo parlamentar de 3 minutos e uma resposta final vossa também de 3 minutos. É este o modelo que temos para ouvir a tarde toda, digamos, o grupo, as entidades que foram convidadas para estas sessões. Eu daria então a palavra à plataforma de sindicatos da terra do Grupo TAP. André Teives, é assim? Tem a palavra. 4 minutos. Okay, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bom, hoje, que é uma coisa rara, trazemos boas notícias para vocês e para os contribuintes portugueses. Concretamente, refiro-me, primeiro, os resultados do primeiro trimestre que foram anunciados há 2 dias atrás, tudo indicam que a retoma veio para ficar. Aliás, usando as palavras da nossa CEO, estamos a retomar níveis operacionais pré-pandémicos de 2019 de forma consistente e progressiva, portanto, excelente notícia para todos. Ficámos, no primeiro trimestre, acima dos valores de 2019, portanto, pré-pandemia, portanto, já estamos acima desses níveis. Quem diz isso é a TAP oficialmente e, portanto, primeira boa notícia. Segunda questão, estamos sobre a égide de um plano de reestruturação do qual não participamos na elaboração, mas temos todos que participar na sua execução. Onde é que isto nos leva? Leva-nos a que um plano que foi feito sem o nosso conhecimento e ou participação, como eu já disse, foi baseado em determinados pressupostos. Desde logo, o principal deles seria o de que a retoma só viria em 2024/2025. Portanto, como sabemos todos, é a única coisa que temos a certeza, é que hoje é dia 31 de maio de 2022 e nós já estamos acima da nossa capacidade. Portanto, nós não estamos a operar a 90% de 2019. Nós estamos a operar a 110% daquilo que é a nossa capacidade hoje. Já hoje. Portanto, durante o mês de abril, o aeroporto de Lisboa ultrapassou o número de movimentos maior de 2019. Portanto, isto já durante o mês de abril. Portanto, onde é que isto nos leva? Os acordos temporários e de emergência necessários, embora a forma como foram feitos não foi a melhor, mas ok, já passou 1 ano e meio e aqui estamos, urge adaptar os mesmos à nova realidade. Ou seja, ninguém compreende fazer um sacrifício hercúleo, que é o seu salário, que é garantido o seu sustento, com uma retoma acima já de 2019. Portanto, não é estamos a chegar lá, não, já estamos acima. E porquê é que estamos acima? Porque nós temos menos 19% de aviões e temos menos 21,5% de pessoas. E, portanto, 90% de 2019 facilmente se percebe que, com o número de aviões que tínhamos e com as pessoas que tínhamos, aplicando a mesma fórmula agora, todos entendemos que estamos muito acima até da nossa capacidade. Ainda sobre o plano de reestruturação, que é do pouco que nós conhecemos, o que nós conhecemos, isso é que é uma má notícia, que é aos trabalhadores que tinham de massa salarial em 2019, números auditados, 679 milhões de massa salarial, corta-se em 4 anos 1,4 mil milhões de euros. Aos fornecedores e serviços externos, que é uma rúbrica que ascendia até 2019 a 2,5 mil milhões de euros, corta-se apenas 400 milhões de euros no mesmo período, ou seja, até 31 de dezembro de 2024. Bom, isto obviamente para nós é inaceitável, porque como é do senso comum, uma rúbrica que representa 2,5 mil milhões de euros e que abrange 200 e qualquer coisa entidades, se calhar podia-se ir cortar mais um pouco do que 400 milhões de euros. Por outro lado,
insistimos na questão dos trabalhadores, e eles, obviamente, são o único garante deste plano de reestruturação, que, mais uma vez, repito, propositadamente, ainda hoje não conhecemos o plano de reestruturação. Por último, dizer que nós, a outra boa notícia, para os contribuintes portugueses é que a TAP, e bem, foi buscar 640 milhões de euros para compensar aquilo que foi a questão do Covid, o encerramento das fronteiras e a disrupção na operação, 462 milhões em maio de 2021, 178 milhões em dezembro de 2021. Isso não é dinheiro dos contribuintes, isso não é dinheiro do Orçamento de Estado. Muito obrigado. Portanto, poupámos, ou estamos a poupar, 640 milhões aos 3,2, o que nos deixa... Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado. Sr. Presidente. Obrigado. Faço referência que inicialmente não fiz, por lapso meu, acompanhado nesta plataforma de sindicatos, temos também acompanhado o André Teves, Óscar Pereira, vice-secretário-geral do CIMA, também está a acompanhar. E vamos agora ouvir também os sindicatos técnicos de manutenção de aeronaves, pela voz do seu presidente, Paulo Manso, acompanhado pelo seu vice-presidente, Jorge Alves, nesta delegação. Ora, obrigado também e boa tarde a todos os presentes. Nós iríamos talvez falar aqui um bocadinho sobre aquilo que é este plano de reestruturação e o que é que ele implicou para nós, trabalhadores, nomeadamente para nós, técnicos de manutenção de aeronaves. Nós, os técnicos de manutenção de aeronaves, fruto daquilo que são as condições de mercado, tínhamos uma falta de mão de obra em 2019 e 2020 muito acentuada. Relembramos todos os intervenientes no processo de reestruturação que cortar mais postos de trabalho nesta classe profissional iria ser muito complicado, iria ser provavelmente mais um problema para a TAP do que propriamente uma solução. Ainda assim, houve essa vontade de cortar postos de trabalho. Houve uma primeira reunião, quer dizer, houve várias reuniões, dessas várias reuniões surgiu um primeiro acordo. Esse primeiro acordo não passou em plenário com os nossos sócios, foi rejeitado por 90 e tal % dos associados, porque tinha como meta despedir 205 técnicos de manutenção de aeronaves, relembro de uma classe profissional que já estava muito limitada naquilo que eram os seus quadros. Nós, como foi rejeitado, tivemos que refazer uma segunda reunião novamente com o grupo que estava a trabalhar nos acordos, e dessa segunda reunião resultou o seguinte acordo. Era um acordo que era feito com base na solidariedade de todos nós, em que cada um de nós se predispunha a cortar acima dos 25 que estava proposto ser apresentado e transversalmente a todos os trabalhadores, nos predispunhamos a cortar mais 15% da nossa massa salarial, o que dá valores em termos de genéricos de 40% do vencimento, o que é uma coisa brutal. E qual era o objetivo desses 15%? Não era mais nem menos do que contribuir para um bolo, e era desse bolo que a TAP iria pagar aos colegas, evitando dessa maneira o seu despedimento. Isto é uma conta puramente matemática e chegando ao final das saídas voluntárias, o nosso acordo permitia salvar 105 postos de trabalho e nós precisávamos de salvar 103 postos de trabalho. Ainda assim, houve vontade de despedir mais 6 colegas, de entre aqueles que já tinham saído também por questões voluntárias. Tudo isto resultou que houve aqui uma grande frustração para todos nós enquanto colegas. A própria empresa diz que utilizou o nosso modelo para salvar colegas de outras profissões e de outros grupos que não tinham contribuído para este esforço. Há um impacto brutal nos vencimentos. Neste momento, como disse o André, estamos a assistir, e felizmente para todos nós, a uma retoma muito mais rápida do que aquilo que estava planeado, e portanto nós estamos com valores muito próximos de 2019, temos um problema. Temos, em termos de efetivos, valores muito inferiores aos de 2019. E nós sabemos isso porque no dia-a-dia, quando nós ligamos para alguma área operacional, e nós trabalhamos nas áreas operacionais, dificilmente temos alguém que atenda ao telefone. Quando nós vamos num avião resolver uma avaria, e detectamos que é preciso um computador para substituir, para solucionar aquela avaria, o colega que ia buscar esses computadores ao armazém foi despedido. E, portanto, o avião fica a atrasar porque não temos colegas para ir buscar essas unidades ao armazém. Tão grave ou mais grave tudo isto é que o mercado retomou em força. E neste momento assiste-se como nunca se assistiu a uma procura por estes técnicos altamente qualificados que vão sair da TAP para outras empresas e estamos a assistir em média 1 ou 2 por semana, num grupo, volto a dizer que já era reduzido, vão saindo estas pessoas para outros mercados e outras empresas em que a TAP oferece, de borla, sem pagar o investimento na formação, e só para terem um contexto aqui de valores, um técnico de manutenção de aeronaves, só em formação, com cerca de 15 anos de TAP,
gasta ou está investido nele cerca de 145 mil euros só em investimento de formação. E nós estamos a ceder às companhias concorrentes estes técnicos a custo zero. Estamos a contribuir para que elas sejam ainda mais eficazes e eficientes. E estamos a contribuir para que o nosso problema dentro da TAP se vá cada vez mais agravando. O ânimo, o espírito com que todos nós estaríamos na empresa para conseguir, de alguma maneira, levá-lo a bom porto neste momento está muito reduzido. Nós, por deformação profissional, todos nós gostamos de ter um plano, todos nós gostamos de fazer uma navegação e, basicamente, o plano consiste, ou a navegação consiste em saber onde é que estamos e para onde é que vamos. E nós, neste momento, na TAP, sabemos todos onde é que estamos, mas não sabemos para onde é que vamos. E isto, efetivamente, é muito preocupante e nós estamos aqui numa situação muito caótica com tudo isto. Acresce a tudo estas situações, que não deixa de ser curioso, que muitos dos colegas que saíram da TAP vão trabalhar para outras empresas essas que já estão a fazer trabalho para a TAP. Portanto, vão ganhar 2 ou 3 vezes mais noutras empresas que depois vão trabalhar e vão substituí-los na TAP. Portanto, aquilo que não é viável para a TAP é depois viável nestas outras empresas que trabalham para nós. E, por último, nós cada vez mais vamos assistindo aqui dentro da manutenção a um novo paradigma que me deixa muito preocupado, que é estarmos a fazer terceirização de trabalhos para o exterior. Nós só este mês vamos dar cerca de 850 inspeções para serem feitas nos outros aeroportos, em que se traduz em 400 e tal mil euros que nós estamos a dar para o exterior. Obrigado. Muito obrigado. Teremos agora, então, uma ronda com todos por parlamentares a intervir, em 3 minutos. A palavra ao parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Paula Santos, o partido que apresentou o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos. Muito obrigada. Alguma tolerância, porque temos... Vou dar aqui uma tolerância nestas intervenções por uma razão, se me permitem. É que temos só 2 intervenientes, o momento seguinte será um bocadinho mais tarde e, portanto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a disponibilidade para aceder a este convite e para podermos discutir as questões e as preocupações relativamente ao futuro da TAP e quisemos, por isso o PCP apresentou este requerimento, ouvir também a perspectiva por parte das organizações representativas dos trabalhadores, parecem de facto uma grande importância, porque os trabalhadores são também a alma daquilo que é a TAP no nosso país e que nós consideramos que é uma empresa de facto estratégica que cumpre um conjunto ou seja, é uma empresa estratégica, contribui para a nossa coesão, contribui para a ligação à comunidade portuguesa, tem um impacto muito significativo no plano social, no plano económico no nosso país, portanto consideramos que naturalmente devem ser adotadas um caminho de salvaguarda e de desenvolvimento por parte da TAP e isso coloco já numa das questões que gostaria de abordar, que se prende com a necessidade de defesa da sua gestão pública, porque de facto parece-nos que é aí que está a defesa do interesse público relativamente a esta empresa. E foi com muita preocupação que ouvimos por parte de membros do Governo e por parte de vários membros do Governo a intenção ou um conjunto de declarações que fala da TAP numa perspectiva de integração num grupo de aviação e sabemos bem o que é que isto significa. Aliás, a entrega da TAP em entidades privadas, vimos bem o que é que significou nos últimos anos, de facto um verdadeiro desastre para a empresa, mas também para o país e que só não teve repercussões mais negativas porque houve uma intervenção por parte do Estado. Obviamente que nós consideramos que esta intervenção deveria ter sido naturalmente diferente, mas ainda assim este era um primeiro aspecto. Gostaria de vos perguntar como é que olham para estas várias afirmações que vão sendo feitas para esta perspectiva. A segunda questão prende-se com um aspecto que trouxeram e que agradeço o conjunto de elementos que nos ajuda também, não só na análise, mas também que ajudam-nos muito na nossa análise e apreciação relativamente à situação da TAP. O plano de reestruturação da TAP foi uma imposição por parte da União Europeia, em que teve, naturalmente, com a conivência também por parte do Governo, mas que teve um conjunto de impactos profundamente
negativo, já foram aqui referidos alguns, não é? Dos despedimentos, o ataque aos direitos dos trabalhadores, os cortes salariais, várias medidas com o objetivo de redução da capacidade operacional por parte da empresa, e, bom, entre muitos outros que poderíamos referir. Nós sempre considerámos que devia ter sido adotado um plano de contingência para salvaguardar naturalmente a atividade por parte da empresa, salvaguardar também os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores. Agora, estes elementos que aqui nos trazem de que é um plano de reestruturação que está desadequado e desajustado, é um facto, já pelos números e a realidade que estamos a viver neste momento. E isto remete para um outro aspecto, que é, entendemos que não podem ser os trabalhadores a pagar a fatura com cortes nos seus salários e com ataques nos seus direitos, e, portanto, faz todo o sentido a reposição dos direitos e dos salários por parte dos trabalhadores. Esta é uma primeira linha. Há uma outra preocupação e uma outra questão que se prende também com a necessidade de trabalhadores, aliás, foi aqui referido nas áreas de intervenção em concreto, que há necessidade desses trabalhadores para, naturalmente, garantir que é a operação e garantir a operação por parte da TAP. Vou terminar e a questão que gostaria de colocar, porque foi aqui referido esta preocupação, e vou utilizar até as palavras que foram aqui proferidas, de que não sabemos para onde vamos. Mas eu gostaria de fazer a pergunta de uma forma diferente. Na vossa perspectiva, qual é que é o caminho a ser adotado? Na vossa perspectiva, está claro que não faz nenhum sentido a manutenção de um plano de reestruturação que não tem qualquer adesão já aliás, nunca teve, e sempre foi um mau plano, isto que fique bem claro, nós nunca o acompanhamos, mas que agora está mais evidente, de facto, que não tem qualquer adesão, e que a atividade da TAP está já a retomar para níveis pré-pandemia. E, portanto, a questão, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, é de facto esta, na vossa perspectiva, qual é que é o caminho e as perspectivas de futuro consideram que seriam necessárias para a TAP, para termos aquele objetivo, de facto, de uma empresa estratégica no nosso país? Muito obrigado, Sra. Deputada. O parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço desde logo aos sindicatos a sua presença e a possibilidade de nos esclarecerem alguns assuntos. Eu devo dizer, antes de mais, que relativamente a este plano estratégico, eu não fico espantado, de facto, do PS acreditar no plano, desde que na última audição o PS nos respondeu convictamente que em 2017 que já sabiam que vinha a pandemia, portanto podemos acreditar em tudo. O PS disse isso, que em 2017 já sabia que vinha aí a pandemia e, portanto, este plano reflete isso e, portanto, desde esse momento acho que nos podemos acreditar em tudo neste plano. Relativamente ao plano, eu gostava de fazer duas perguntas e que têm a ver com isto. A primeira questão, que é uma coisa que me ultrapassa completamente e que nos ultrapassa, é perceber como é que se faz um plano sem ouvir os trabalhadores, e vários sindicatos, e temos aqui mais dois, nos dizem não ouvimos os trabalhadores. E, portanto, eu gostava de perguntar diretamente aos sindicatos se conseguem descortinar alguma razão para este caminho, que de facto é um caminho necessário, porque há ali um conhecimento específico de parte dos trabalhadores, independentemente das opções distintas que possa haver, não há aparentemente razão, e obviamente qualquer plano destes, com a incerteza que os momentos têm, tem que ser dinâmico e ajustável. E, portanto, em cima desta pergunta, pergunto ainda como é que é possível que, ao longo deste tempo, esta falta de diálogo, esta falta de comunicação continue a existir, e como é que é possível manter um plano nestas condições e como pode ser ajustado. Devo dizer que ainda bem que as notícias são positivas, ou seja, se são positivas, naturalmente isso agora, as partes, julgo que também é justo, e para o PSD isso é claro, que quando as notícias são positivas, os ganhos devem ser repartidos, quando são negativos, normalmente são as dificuldades que são repartidas. Portanto, essa era a primeira pergunta. A segunda tem a ver com isto, aproveitando o facto de ter aqui a questão do pessoal de terra, e sabendo-se que há também uma questão na TAP muito regional, ou seja, se discute se a TAP é uma companhia nacional ou uma companhia que neste momento se esqueceu dos outros aeroportos, como é que o pessoal de terra vê estas questões, e particularmente com o seu pessoal nos outros aeroportos, se as pessoas, se os trabalhadores estão ocupados, não estão, se estão a ser localizados. Gostava de perceber também essa vossa opinião.
A terceira pergunta é uma pergunta mais importante e tem a ver com a manutenção. Eu sei que a manutenção numa companhia aérea é uma questão absolutamente estratégica. A TAP foi durante muito tempo, digamos, um dos seus grandes atributos era a questão da segurança, isso é muito importante, mas percebermos que futuro é que tem a TAP neste processo, ou seja, aparentemente neste momento há falta de técnicos. Isto compromete ou não a operação da TAP, se há mecanismos alternativos e, digamos, o próprio plano não devia estar ativamente a cautelar estas dinâmicas, que são dinâmicas também do mercado, os trabalhadores poderem entrar ou sair, no caso sair, e, sobretudo, em que medida isto pode comprometer a operação segura, em tempo oportuno, com fiabilidade em termos de horários da companhia. E essa era a terceira pergunta que eu gostava de ver respondido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Pinaltos Batista, é isso mesmo? André Pinaltos Batista. António foi anteriormente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todos os representantes dos trabalhadores e, em particular, gostaria de dizer o seguinte, até por algumas coisas que já fomos ouvindo nesta audição e nas anteriores, a TAP é uma empresa internacional, confiável e indispensável à nossa economia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista encontra-se na posição mais incómoda de todos os grupos que aqui estão, porque somos mesmo nós que temos tomado decisões, umas serão mais certas, outras serão menos certas, mas não vamos em cada dia, em cada momento que vos recebemos, dizendo aquilo que é simpático, dizendo aquilo que sai bem nos jornais, dizendo aquilo que dá jeito, porque num processo destes, um processo que tem dor e que teve dor para vocês, aliás, permitam-me dizer-vos que eu tive, não é o privilégio, porque isto não é privilégio nenhum, de acompanhar simultaneamente o Plano de Recuperação Económica e Social enquanto coordenador da Covid-19 aqui no Parlamento e, ao mesmo tempo, de acompanhar famílias de trabalhadores da TAP e ouvir os testemunhos deles. E, portanto, eu vi o plano de recuperação, eu fui assistindo a todo este processo do ponto de vista político, às vossas posições, à defesa que foram fazendo, mas também ouvi falar sobre as dificuldades que iam a pontos extremos de pessoas que perderam a vida e, portanto, eu não sou insensível a isso. E este desconforto que eu falo não é o desconforto de quem não está confiante com aquilo que fez ou quem acha que fez tudo bem. É o desconforto de, por exemplo, o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, escreveu um livro sobre isto. Fez no Algarve um número político sobre esta coisa. Nós não. Nós temos que tomar decisões que afetam a vossa vida, em cada momento. E, de facto, queria-vos dizer, com toda a franqueza, que é assim, não vale a pena nós dizermos que a gestão anterior à Covid-19 era boa, independentemente da ideologia, da natureza do público ou do privado, porque nós sabemos, pelos 154 milhões de euros na TAP SA, mais os 224 milhões de euros na SGPS, nos 2 anos antes da pandemia, que as coisas já não estavam bem. E também ninguém dirá que, no período da pandemia, que este setor não foi afetado. É preciso ser muito desonesto intelectualmente para o fazer. Evidentemente que as boas notícias que aqui disse, e que são boas notícias que a todos nos satisfazem, levam a que vamos observando. Houve uma coisa que o deputado do PSD disse que tem a sua lógica. Foi só uma, mas eu não tenho problema em reconhecê-lo, que tem a ver com ter que haver uma observação flexível daquilo que vai acontecendo. E essa abertura vai sempre ter que existir. Mas perdoem-me que, metendo-me a jeito, se calhar, de ser criticado, seja muito franco em dizer-vos o seguinte. Também tem a ver com este plano de reestruturação, que tem dor para vocês e que teve perdas para vocês, estes resultados que nós estamos a ter. Não é só, com certeza que não, a recuperação económica tem a ver com a conjuntura, também há uma guerra, também ninguém negará, é um equilíbrio de muitas coisas. E pronto, nestes 3 minutos eu ainda quero falar aqui de algumas coisas, mas queria ser claro nisto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está onde sempre esteve, chamado a tomar uma decisão, tomou uma decisão, salvar a TAP. Essa decisão, para outros, era fácil na altura, era deixar cair a TAP e depois logo se via, era deixar ao privado. A questão, eu ouvi na audição anterior, ouvi agora e queria reiterar para nós realmente a minha convicção, porque nós temos ideologia, a minha convicção é que a TAP deve ser gerida de forma pública. Mas mais do que isso, aquilo que aqui foi dito anteriormente é que seja de forma pública ou privada, ela tem que ser bem gerida. E eu não tenho dúvidas de uma coisa, foram pedidos sacrifícios muito dolorosos aos trabalhadores e isso tem que ser acompanhado e reconhecido. É importante que as pessoas percebam, e eu vou aproveitar estes últimos segundos para matar aqui 2 mitos. Primeiro, sobre os ordenados que são praticados neste setor, e vocês são, e eu sei disso, quase alvos de um estigma social, porque ganham todos muito, e isso não corresponde à realidade, e nós, por comparação à Molga, conseguimos perceber que são justos os vencimentos que vocês têm. Além dos sacrifícios que têm que fazer para ter esses vencimentos, em alguns casos, pessoas que passam muito tempo longe das famílias, por aí fora, com sacrifícios de toda a natureza. Mas também é importante termos a noção de uma coisa.
para quem decide, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista decide, para quem afirma a sua posição, sujeita às críticas que os senhores entenderem fazer e que nós temos que ouvir e aprender e fazer o caminho juntos, já foram injetados 2,2 milhões de euros na TAP e vão ser injetados mais 900 milhões de euros na TAP. E quem tomou essa decisão foi mesmo o Partido Socialista. E ao tomar essa decisão, estes nossos digníssimos colegas que aqui estão e que nos questionam por tudo e mais alguma coisa à vossa frente, quando os senhores representantes dos trabalhadores não estão, somos acusados de despesismo. Sr. Presidente, terminava com esta ideia. Nós salvámos a TAP, queremos continuar a fazer este caminho convosco e vocês têm toda a razão quando dizem que tem que haver mais diálogo e uma flexibilização das coisas ao longo do tempo, mas é tudo ainda muito imprevisível. O Partido Socialista finaliza assim de forma clara. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Partido Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os responsáveis da plataforma e do sindicato e agradecer a presença. E não podia começar de outra forma senão respondendo ao Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, eu devo-lhe relembrar que esse é o apanágio do Partido Socialista, dizer uma coisa pela frente e outra por trás. O senhor escolheu o lado errado da bancada para o fazer. Até porque devo-lhe dizer-lhe o seguinte, o senhor vir com essa retórica de que está muito sensível com a redução com os cortes, com a redução de salários e tudo mais, e ser o Partido Socialista a indicar para o Conselho de Administração um membro a receber 35 mil euros quando os cortes já se faziam sentir, é de muito mau tom. Bem, mas passemos agora ao que nos traz aqui, que é as questões aos sindicatos e a sua audição. E eu começava com a plataforma dos sindicatos de terra, perguntando duas coisas. Houve, em tempos, uma polémica sobre uma acusação de crimes de violação da autonomia sindical e ato discriminatório, que se resolveu da melhor maneira, com a absolvição, portanto, das pessoas, dos visados. E eu pergunto-lhe qual foi a fundamentação para a acusação dos alegados crimes de violação da autonomia sindical e dos mesmos atos discriminatórios e como vem a absolvição que foi decretada em março deste ano. Esta seria a primeira pergunta. A segunda pergunta. Sabemos que o Sr. Alfredo Casemiro, que é proprietário da Ground Force com 50,1% do capital, em abril deste ano avançou com um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça para evitar, numa última tentativa, a insolvência da empresa. E o que eu lhe pergunto é, caso venha a ser aceite a ação judicial, manterá em suspenso o plano de recuperação e a entrada de um novo acionista. Isto vai, naturalmente, arrastar-se por um período de largos meses e vai comprometer todo o vosso trabalho. E eu pergunto como é que vocês veem esta situação da insolvência ou não e desse período de espera alargado de mais uns quantos meses. Relativamente ao Sindicato de Manutenção das Aeronaves, questões muito simples e muito diretas que eu gostaria de vos colocar. Primeiro, como descrevem o ambiente laboral que se vive na TAP neste momento e no vosso setor em concreto? Quais os efeitos práticos desta reestruturação? Se existem aviões a serem alvos de manutenção fora da TAP, a informação que nós temos é que sim, e se sim, consideramos que é uma situação extremamente gravosa, porque nós temos técnicos e comprovadamente técnicos de manutenção de alta qualidade, portanto, e se os temos, porquê de haverem aviões a serem alvo de intervenção fora? E, já agora, qual o impacto dos acordos de emergência nos TMAs? Portanto, o movimento solidário salvaguarda dos postos foi honrado e, mesmo assim, houve despedimentos. Confere e fazer esse cruzamento com a questão anterior da manutenção fora de portas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por saudar os representantes sindicais aqui presentes. É sempre uma honra poder falar convosco.
Quando foi decidida a injeção de dinheiro na TAP, um dos principais argumentos que foi usado na altura foi precisamente a salvaguarda dos 10.600 empregos, assim como dos 750 milhões de euros em salários que a TAP pagava na altura. E eu gostaria de perguntar se, da vossa perspectiva, essa salvaguarda foi garantida, ou seja, se aquela injeção de dinheiro dos contribuintes efetivamente serviu para salvaguardar os 10.600 empregos e os 700 milhões de euros em salários que a TAP pagava. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se sentem que hoje em dia têm uma palavra a dizer na gestão da TAP, se sentem alguma diferença nessa vossa capacidade de intervenção em relação àquilo que tinham quando a TAP tinha uma gestão privada e se receiam de alguma forma a possibilidade da TAP voltar a ter gestão privada no tocante àquilo que poderão intervir ou não nessa futura gestão privada e se isso é verdadeiramente uma preocupação para vocês, porque tem sido levantado por muitas forças políticas o receio de qual será a situação dos trabalhadores caso a TAP venha a ser integrada num grupo internacional privado. Tenho aqui também uma última questão, e dado que boa parte das companhias aéreas, principalmente as maiores da Europa, estão integradas em grandes grupos privados, como é que comparam as condições que vos são oferecidas aqui, dentro do grupo TAP e outros, com as condições que são oferecidas por outras companhias aéreas a trabalhadores que trabalham dentro do mesmo setor, dentro da mesma área, por outras companhias aéreas por essa Europa fora? Se sentem que as vossas condições, pelo menos as que têm hoje, são superiores ou inferiores àquelas que têm outros trabalhadores noutras companhias aéreas e se isso tem de alguma forma a ver com o tipo de gestão que essas companhias aéreas têm. E só para acabar, gostaria de ter da vossa parte uma avaliação da gestão da nova CEO da TAP e das pessoas que ela trouxe com ela para gerir a companhia aérea. Pela primeira vez tivemos uma escolha de CEO da TAP através de um concurso ou de um headhunter internacional. Gostaria de saber até que ponto é que isso funcionou efetivamente para trazer alguém competente ou se houve algo que falhou nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A voz agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Também quero cumprimentar os sindicatos aqui presentes e agradecer a vossa presença. Nós temos discutido ao longo deste dia os erros passados de gestão da TAP, as privatizações falhadas, podemos ou não discutir se a entrega da Ground Force ao último acionista privado se foi ou não foi bem sucedida. É mais um exemplo de uma privatização que teve sérias consequências para a TAP, mas parece-me que podemos discutir estrategicamente a privatização, não acho que a questão seja só se o privado gera melhor ou pior, a questão é o que vai ser da TAP, tendo em conta os interesses desse privado e da companhia aérea quem é vendida, porque se é vendida uma companhia aérea que, por exemplo, acaba com uma parte da atividade da TAP, ou que desloca o hub de Lisboa para Madrid, ou que tem consequências para a atividade da TAP, é lógico que os trabalhadores vão sofrer, porque uma parte da atividade é deslocada para fora daqui. E portanto, não é só se a privatização privada é melhor se a gestão privada é melhor que a pública, é também quais são os objetivos estratégicos para a empresa. Mas mais do que estas discussões mais estratégicas, parece-me que era interessante ouvir-vos, e já aqui nos trouxeram uma apresentação sobre este plano de reestruturação, porque, independentemente da necessidade de poder fazer ajustes na TAP, ou ter que salvar a TAP, ou adaptá-la a novas realidades ou à crise, há um facto que é inegável, é que este programa de reestruturação é feito contra os interesses dos trabalhadores e sem a colaboração dos trabalhadores, e é um plano que não só está hoje desajustado, como pode pôr em causa o futuro da própria TAP. Há pouco um colega dizia que dos vários planos de reestruturação aplicados deste nível pela Comissão Europeia, a 11 companhias aéreas houve uma que sobreviveu. E não é por acaso, é porque as regras da Comissão Europeia
que têm em conta critérios de concorrência, não têm em conta critérios operacionais de quem conhece o negócio da aviação. Isto é assim na aviação como em outros setores. Aparece uma consultora, aparecem uns burocratas ou tecnocratas europeus que entendem que sabem o que é uma companhia aérea, ou o que é um banco, ou o que quer que seja, e aplicam critérios uniformes que depois podem pôr em causa o próprio funcionamento. Não só castigando os trabalhadores, mas também impedindo a TAP de concorrer com empresas maiores que podem pagar maiores salários ou com empresas altamente subsidiadas, como são as empresas low cost e outras empresas que também têm apoios nacionais de outros países. Aquilo que nos trouxeram e o testemunho que nos trouxeram hoje é preocupante por duas razões. Em primeira, porque nos diz que a empresa é mantida à custa de cortes salariais inadmissíveis. Se uma empresa está a recuperar a sua atividade, está a recuperar acima do que era esperado, se já tem um EBITDA positivo e mantém cortes salariais de 40% aos seus trabalhadores, não parece que seja admissível em lado nenhum. E não pode ser este o sustentáculo do desenvolvimento e da sustentabilidade da TAP. A TAP não se pode tornar sustentável à custa de cortes salariais de 40% aos seus trabalhadores. Em segundo lugar, o que é que estes cortes e o que é que estes despedimentos depois têm como consequência em termos da própria sustentabilidade financeira da TAP. Porque se está a cortar salários e depois os trabalhadores especializados fogem e depois é preciso contratar uma empresa ao lado a quem se paga mais caro, então não serviu para nada. A não ser para reduzir a TAP e para criar mais problemas financeiros no futuro. Portanto, há aqui um problema que pode ser de má gestão. Um plano de reestruturação que se transforma num problema de má gestão, para além de ser um ataque aos direitos laborais. E eu gostava de vos ouvir um pouco mais sobre estas questões mais operacionais e que podem pôr em causa o funcionamento da TAP. Se poderiam fazer um levantamento dos despedimentos e da redução de pessoal que foi feita por categoria, se nos podiam dizer quais são as reais necessidades neste momento da TAP e também um levantamento desta externalização e desta procura de respostas fora, porventura mais caras, para compensar uma atividade a que a TAP já não consegue dar resposta, ou porque paga mal aos seus trabalhadores, ou porque está a despedir, precisando deles ainda. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora terminamos aqui a ronda das questões colocadas pelos parlamentares. Devolveria agora para uma última intervenção, para a resposta às questões colocadas, e agora inverteria a ordem, se me permitem. Como quiserem, mas é o que eu tenho feito. Como quiserem. Então não inverto ordem nenhuma, porque a vossa vontade é que seja ao contrário. Então, faz favor, André Teves, faz favor, tem que continuar. Muito bem. Como vem aqui uma liberdade total, e, portanto, faz favor. Tem 3 minutos à vontade, digamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos Srs. Deputados pelas questões colocadas. Portanto, vamos começar pelo princípio. Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP, em que referiu a questão da gestão pública ou versus a gestão privada. Bom, o que nós sabemos, que é factual, é que enquanto a empresa foi privada, portanto, eu não estou a dar a minha opinião, estou a dizer um facto. Enquanto a empresa foi privada, negociou aumentos a 5 anos com todos os trabalhadores, liquidou dívida que tinha aval do Estado em fevereiro de 2020, 3 semanas antes do shutdown da pandemia, no montante de 336 milhões de euros, portanto, liquidou, deixou de haver esse aval do Estado e estava a negociar com a Lufthansa, portanto, que é o que toda a gente dá como bom exemplo no âmbito da aviação europeia, pelo menos, em que a Lufthansa avaliou a TAP em 1.000 milhões de euros. Portanto, isto é uma empresa que estava nas lonas, permitam-me o termo. Bom, então não sei o que é uma empresa que está mal e vai liquidar dívida que está contratada e tira o aval do Estado. Ok, pronto. Portanto, aqui, trazendo-nos para a realidade de agora, atualmente é uma gestão pública e o que é que querem fazer? Querem fazer tudo aquilo que nós conseguimos garantir por escrito a quando da privatização, quando participámos no caderno de encargos, que foi o quê? Não deslocalização da sede. O privado tentou deslocalizar a sede? Não. Quem é que está a tentar? Atualmente a gestão pública. O privado cortou salários? Não. Aumentou-os. Portanto, vou só deixar estes 2 exemplos, portanto, que são factuais. Quanto ao futuro, obviamente, a TAP, a exemplo das outras companhias aéreas, todas na Europa, pelo menos, que é dentro das mesmas regras,
ela não pode, não consegue sobreviver sozinha. Portanto, é uma questão também factual. Terá que ser encontrado um parceiro que, obviamente, não colida com aquilo que é a capilaridade da sua rede, para não acontecer aquilo que a senhora deputada do Bloco de Esquerda falou há pouco, e bem, mas esse parceiro tem que ser encontrado porque as companhias aéreas não sobrevivem sozinhas e a TAP sobreviveu estas décadas todas sozinha, com muita arte e engenho, sem receber um cêntimo do seu acionista desde 1997 até junho de 2020, portanto 23 anos em que o erário público, o acionista, os contribuintes, o que lhe quiserem chamar, não colocou lá um cêntimo. Portanto, ela sobreviveu com a boa vontade dos seus trabalhadores e com o seu esforço e com o seu know-how. Grupo Parlamentar do PSD. O porquê da reestruturação sem a participação dos trabalhadores? Bom, Sr. Deputado, isso terá que perguntar ao Governo e à TAP, porque, obviamente, isso foi, o que nós dissemos aqui foi a consequência de uma atitude que não tiveram para connosco, que foi colocar-nos a participar, não a concordar, obviamente, mas a participar no plano de reestruturação e, naturalmente, era isso que deveria ter acontecido. Quanto à situação atual, nós, no momento dos acordos temporários e de emergência, propusemos claramente uma fórmula que serviria de métrica, ou seja, assim que houvesse a recuperação, sempre que houvesse 20% de recuperação, os trabalhadores diminuíam o seu esforço em 5% daquilo que era o seu esforço. Portanto, 5 vezes 20, 100, batia certo. O Governo nunca aceitou métricas, nem pensar. A União Europeia não aceita e ficaram-se por aí e, portanto, obviamente, não aceitaram qualquer mecanismo que atualizasse, embora a nossa proposta permitisse atualizar nos dois sentidos. Porque eu relembro aqui que em 2020 veio o primeiro shutdown, começámos a recuperar e veio outro. E nós propusemos que houvesse um mecanismo que atualizasse para cima e para baixo a questão do esforço dos trabalhadores. Quanto aos outros aeroportos, eu lamento, mas o papel da TAP o perfil da TAP é hub and spoke. Não concorre contra empresas que fazem ponto a ponto. Portanto, não existe no mundo, nem na Europa existe um caso que se chama Lufthansa, que tem um hub em Frankfurt e outro em Munique, que são 468 km de distância. Tudo o resto não existe 2 hubs a menos de 900 km. Isto é o racional do negócio. Eu sou português, com muito orgulho, mas não consigo vislumbrar essa coisa do Norte-Sul, porque é que abandona o Porto ou o Faro. Não, é o racional do negócio. Acresce o facto de, como o racional do negócio é este, a União Europeia também não autorizaria, por muito boa vontade que qualquer governo, representado pelos seus deputados que estão aqui, quisesse implementar, incrementar a atividade no Porto, em Faro, ou no Funchal, ou no Porto Santo, não conseguiria. Simplesmente porque o racional do negócio não é esse. Portanto, hoje não há serviço público, já não há serviço público na aviação há mais de 20 anos, ele só se mantém entre ilhas. Com a tolerância toda que já foi. Entre ilhas, peço desculpa. O Partido Socialista não colocou nenhuma questão, mas por acaso era convosco que gostávamos de falar mais, mas pronto, podemos falar depois, mas ok. E agradeço a frontalidade porque, de facto, faz toda a diferença. É mesmo para concluir agora. É mesmo para concluir. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, os postos de trabalho na TAP eram 9.302 no início desta situação e a massa salarial eram 679 milhões de euros. Público ou privado no futuro? Não. O futuro é encontrar um parceiro, obviamente, que ajude a complementar e a diversificar, aumentando a capilaridade da rede da TAP. Muito obrigado. Agora tenho mesmo que concluir, agora tenho mesmo que tirar a palavra. Ok. A tolerância já foi. Só para concluir, há um assunto que ninguém fala, falam-se sempre na TAP, mas a TAP opera em aeroportos. O aeroporto de Lisboa, infelizmente, foi ontem classificado como o pior aeroporto do mundo. 132º lugar. Muito pior obrigado. Aeroporto do mundo. E onde é que a TAP opera? No pior aeroporto do mundo. Portanto, todas as dificuldades criadas Muito obrigado. Haverá mais oportunidades para por falarmos aqui por mais essa vezes na comissão. infraestrutura Muito obrigado. influenciam a TAP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Paulo Manso, Presidente do CITEMA. Ora, muito obrigado. Vou tentar ser aqui conciso nas respostas, até porque o tempo não é muito, e tentando não repetir aquilo que o André já disse.
Começando pelo PCP e agradecendo as questões, basicamente em relação ao plano de reestruturação, que nós não conhecemos e não trabalhámos nele, a única coisa que temos a dizer neste momento é que os acordos de emergência decorrentes do plano de reestruturação são neste momento mais um problema do que propriamente uma solução para a empresa, não é para nós. Qual o caminho? É a pergunta que fica no ar. Nós também não sabemos qual é que é o caminho que tudo isto vai levar e vamos ficar à espera. Relativamente ao PSD, pôs a questão de qual era o ponto de situação nos aeroportos. Relativamente à manutenção, aquilo que nós achamos é que na maior parte dos aeroportos nacionais há um grande mercado para crescer que está a ser subaproveitado ou desaproveitado e que deveria ser, efetivamente, feito qualquer coisa nesse aspecto. Relativamente ao futuro da manutenção, que foi aqui muito bem identificado como algo muito estratégico e importante para qualquer companhia de aviação, não há companhias de aviação no mundo que tenham departamentos de manutenção. Há companhias de aviação no mundo que faliram e os departamentos de manutenção continuam a operar. O inverso não existe, mas na TAP cada vez mais estamos a assistir a uma terceirização da manutenção, o que nos deixa aqui graves interrogações quanto ao modelo e até quanto à questão da própria segurança. Não tínhamos medo de utilizar esta palavra. Relativamente àquilo que era o futuro da manutenção, nós achávamos que seria uma aposta e deveria ser uma aposta. A iFly, que é uma empresa privada do universo nacional, está a fazer claramente essa aposta no aeroporto de Beja, nos serviços de manutenção. A TAP, em 2019, foi o último ano normal, demos só na área da manutenção uma faturação de 211 milhões, dos quais 42 milhões foi lucro. Okay? Relativamente ao PS, não houve de facto aqui grandes questões, mas ainda assim tomando nota do que disse muito bem, todos nós sofremos, trabalhamos na TAP, do mal que é o de que ganhamos todos muito e que se calhar fazemos pouco. Eu, nem a maior parte dos nossos colegas, se pode rever nessa posição, até porque tenho que dizer que neste momento, há muitos colegas nossos técnicos de manutenção da aeronave que recebem 900 euros por mês. Estão a sair da TAP para ir trabalhar para outras indústrias, porque efetivamente já não é sustentável ganhar este valor e ter as responsabilidades que nós temos entre mãos. Portanto, é claramente injusto essa imagem que passam de nós. Relativamente ao Chega, questionando aqui relativamente àquilo que é o ambiente de trabalho e o que é que isto traz em termos práticos para o nosso setor. O ambiente de trabalho é muito mau, existe um ambiente muito tóxico dentro da empresa, existe falta de diálogo, existe uma série de condições que nos deixam a todos nós numa situação de total saturação e fracas perspectivas quanto ao futuro. E isso leva-nos a um caminho que pode ser grave, nomeadamente nos técnicos de manutenção de aeronaves, que é a incapacidade de nós nos focarmos naquilo que é o nosso trabalho, porque temos todos nós que trabalhar e pensar naquilo que vamos fazer com as despesas que temos ao final do mês. Ainda relativamente ao Chega, relativamente aos acordos de emergência, isto tudo o que é que dá origem? Dá origem é que efetivamente, fruto de todo este ambiente, há muitos colegas a sair da empresa e com isto vamos ter aqui um problema grave que é como é que vamos fazer a manutenção dos nossos aviões, porque efetivamente fomos muito além daquilo que eram as gorduras que era necessário cortar e já estamos a cortar no osso e isto não vai correr bem, de certeza absoluta. Na área dos técnicos de manutenção da aeronave, volto a frisar, nós estamos com cortes superiores a 42%, ok? Por aí acima. A iniciativa liberal tinha aqui uma questão que era relativamente àquilo que poderíamos dizer sobre a gestão da TAP. Nós temos muito pouco a dizer porque na prática passam-nos muito pouca importância no sentido de nem sequer praticamente falarem connosco. Portanto, nós, basicamente, houve uma estratégia, ou há uma estratégia, que é retirar o papel dos sindicatos, desvalorizar o seu papel e, portanto, nós, na prática, não conseguimos falar com ninguém e temos aqui alguma dificuldade de fazer essa avaliação. Não temos qualquer tipo de problema de trabalhar para o público ou para o privado, queremos trabalhar para alguém que, efetivamente, aporte rigor e eficiência à nossa empresa, porque eu, em concreto, já trabalho há 30 anos naquela empresa, já passei por vários planos de reestruturação e começo, sinceramente, a ficar farto de sempre que as coisas correm mal, somos nós trabalhadores que nos temos que chegar à frente. Sempre que as coisas correm bem, há meia dúzia de prémios para quem efetivamente trata da gestão da empresa. Relativamente ao bloco, basicamente dizer que todos estes cortes, por nós, técnicos de manutenção de aeronaves, além daquilo que é o corte transversal, até este momento já contribuímos do nosso bolso com 3 milhões para este peditório. Volto a dizer, além daquilo que é o corte transversal, se englobarmos o corte transversal, já passámos os 5 milhões e tal do nosso vencimento, que é um vencimento bastante reduzido. Alguém perguntava há pouco qual é que era comparativamente as nossas condições em relação ao mercado e à concorrência. Todos nós trabalhamos na TAP, na área da manutenção, ganhamos 4 a 5 vezes, eu volto a repetir, 4 a 5 vezes menos que os outros colegas das outras empresas de manutenção. E por último, para não me alongar, gostava só de deixar aqui
uma pergunta ou uma questão no ar para todos nós pensarmos. Existe uma rota entre Lisboa e Frankfurt. Esta rota é operada pela TAP e pela Lufthansa. Quer a TAP, quer a Lufthansa compram os mesmos aviões, no caso concreto é a Airbus. Operam com os mesmos motores, utilizam o mesmo óleo, o mesmo combustível. Lá dentro transportam passageiros, na Lufthansa, passageiros alemães, portugueses, franceses, ingleses e americanos. E na TAP transportamos portugueses, alemães, franceses, ingleses e americanos. Estes passageiros compram os bilhetes no mercado internacional, ok? No cockpit vão, no avião da Lufthansa, pilotos alemães, no avião da TAP, pilotos portugueses. Os pilotos alemães ganham ligeiramente melhor que os pilotos portugueses. Na cabine vão comissários alemães, no caso da Lufthansa, e vão comissários portugueses, no caso da TAP. Os comissários alemães também, acredito eu, que ganham ligeiramente acima dos comissários portugueses. Na área da manutenção, os técnicos de manutenção na Alemanha ganham 4 a 5 vezes mais do que os técnicos de manutenção na TAP, mas chegando ao final do ano, a Lufthansa dá lucro e a TAP não. Por que será? Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, em nome da Comissão, quero agradecer a vossa presença nesta Comissão. Penso que foram muitas questões colocadas, muitas respostas dadas também, e, portanto, isto é muito importante para o tema que temos aqui hoje em cima da mesa. Não será possível fazermos a reunião de imediato, que eu gostaria que fosse assim, mas não temos cá as pessoas ainda presentes. Portanto, será às 16h30 que retomaremos os trabalhos e, portanto, agradeço a todos a vossa presença e pedi a todos os senhores deputados e senhoras deputadas para, rigorosamente, às 16h30 estarmos cá, está bem? Muito obrigado.